Glória a Deus. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor, amém? Você que trouxe Bíblia, abra em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7 e 8. Amém? Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém, meus irmãos? Um texto que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos nesta noite. O capítulo 6 de Gálatas, que nós lemos agora o versículo 7 e 8, mas todo o capítulo 6 de Gálatas, quando eu leio ele não me consola, pelo contrário, ele me confronta. Quando eu termino de ler todo o capítulo 6 de Gálatas, eu fico triste quando eu examino para mim e vejo que eu tenho muito que melhorar. Então, o capítulo 6, ele não consola, ele confronta. O capítulo 6 de Gálatas, ele não foi escrito para os ímpios. O capítulo 6 de Gálatas foi escrito para a igreja, para nós. Tanto que no versículo 1 o apóstolo chama de irmãos. Irmãos, ele inicia o capítulo 6 chamando de irmãos. E termina no versículo 18 com a bênção apostólica, dizendo que a graça do nosso Senhor, Deus, não é Senhor dos ímpios, Ele é Senhor da igreja, Ele é Senhor de cada um de nós que serve a Ele. Então, o capítulo 6 que nós lemos é para a igreja, e às vezes nós temos a mania de isolarmos alguns versículos e jogar para o mundo, jogar para os irmãos, que não têm a mesma fé que nós. Mas não, o capítulo 6 foi escrito para os crentes. Nós vamos meditar no versículo 7 e 8, porém, eu preciso dar o contexto dele, que começa no versículo 1. Por quê? Porque eu estou falando sobre semear e sobre colher. E já no capítulo 6, no versículo 1, já tem essa semeadura. Deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo. Olha o que diz o versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um não seja tentado. Então, qual é a semente que o apóstolo Paulo estava semeando aqui? A misericórdia. Ele estava falando da misericórdia. Se alguém for surpreendido em algum pecado, os espirituais têm o dever de colocar novamente no caminho o irmão que errou. Mas ele diz: for surpreendido. O que é ser surpreendido, irmão? É pecado isso? Eu errei? Eu falhei? Era assim? Não era daquele outro jeito? Rapaz, eu cometi isso. Se for surpreendido em algum pecado, o texto não está dizendo que eu preciso apoiar pecados premeditados. Aqui é uma falha moral, uma falha de alguém que fracassou moralmente por ignorância, alguém que errou sem conhecimento prévio, alguém que errou, mas não premeditou. Então aqui a gente aprende que às vezes a gente
quer estar na graça de Deus e acha que a gente pode fazer qualquer coisa. Alguém às vezes quer brincar com a graça de Deus, às vezes nós queremos aproveitar da bondade de Deus. Eu sei que é errado, mas eu não vou perder essa oportunidade, eu vou fazer mesmo assim. Depois eu me entendo com Deus. Já que veio até a minha mão, eu vou fazer isso mesmo. Depois eu vou lá para o quarto, eu vou falar com Deus, eu vou orar, e eu sei que Deus vai me perdoar. Aqui o texto está dizendo alguém que foi surpreendido, não é algo premeditado. Que Deus então nos ajude, meus irmãos. O pecado ser para nós um acidente no percurso, um erro no caminho, que a gente não marque mais o dia e horário para o pecado. Aí eu vi que o meu irmão, ele foi surpreendido, ele pecou, ele não sabia que era errado. O que eu faço? O texto continua dizendo: vocês que são espirituais, ou seja, vocês que são guiados pelo Espírito Santo, vocês que andam com o Espírito Santo, vocês que têm esse amor no Espírito Santo, devem restaurar essa pessoa com mansidão. Em outras Bíblias, em outras traduções, vai dizer corrigir com mansidão. Ele foi surpreendido pelo pecado, ele saiu do caminho. Qual é o dever da igreja? Trazer novamente essa pessoa para o caminho. Grave essa frase: você não corrige a ofensa de alguém apontando seus desvios, você corrige a ofensa de alguém trazendo-o para o caminho. Apontar falha dos nossos irmãos não resolve. Dizer que a pessoa falhou não resolve. O que vai fazer com que essa pessoa seja abençoada é você corrigir com mansidão e colocá-la novamente no caminho. É isso que Deus espera dos espirituais. Será que nós somos espirituais? Será que a gente, vendo o nosso irmão surpreendido em algum erro, será que a gente tem essa capacidade, essa mansidão, esse amor de chamar ele para perto e colocar novamente no caminho? Então o versículo 1 termina dizendo assim, cuide-se para que você também não seja tentado. Ou seja, ele está deixando aqui bem claro: use a semente da misericórdia, porque você também não é perfeito. Use a semente da misericórdia, porque em algum momento nós também podemos ser surpreendidos em algum pecado, e alguém vai também ter um espírito de mansidão para nos colocar novamente no caminho. E ai daquele que não semear misericórdia. O que me motiva, meu irmão, ser misericordioso? É porque eu também preciso da misericórdia de Deus. Eu preciso também da graça de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo. Mas às vezes, meus irmãos, nós queremos provar a nossa espiritualidade da maneira errada, dizendo assim, viu? Fulano falhou, o fulano errou, eu sabia que ele não ia ficar firme. Tá, irmão, tu sabia e não avisou? Então você está pior do que o cara que caiu, porque você viu que o teu irmão estava num caminho de morte, mas você não teve um espírito de mansidão para trazê-lo novamente para o caminho. Meu irmão, a dor do teu irmão deve ser a tua também. A tristeza do teu irmão deve ser a minha tristeza também. Nós precisamos, irmãos, parar de ser, sabe o que? Urubu. Já que o Telmo fala do piolho, eu vou falar do urubu. Se alimenta com pessoas mortas, ficam contentes quando alguém cai, ficam contentes quando alguém fracassa. Não, Deus não nos chamou para ser urubu. Esse lugar aqui, meus irmãos, não é cemitério para chegar alguém aqui e mal e a gente terminar de matar. Não, esse lugar aqui é um hospital, se chama Santa Casa da Misericórdia. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, porque um dia a misericórdia de Deus também nos alcançou.
Nós precisamos da misericórdia. O versículo 2 diz assim, ó: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram o que? A lei de Cristo. Ou seja, essa pessoa se desviou do caminho, ela errou, ela falhou, ela tropeçou, então a gente traz para o caminho e ajuda o que? A carregar o fardo. Nós estamos falando com a igreja, aqueles que são espirituais. A gente chama para cá e carrega o fardo. Só que tem gente que faz o seguinte: quando você vai ajudar a carregar o fardo, né? Você coloca o ombro embaixo, a pessoa vai tirando o ombro dela. Tem gente que é folgada, e quando vê, meu irmão, ela está sem fardo e você está lá, ó, sozinho. Não. Tanto que o apóstolo Paulo já adverte que lá no versículo 5 ele diz: cada um leve a sua própria carga. Ou seja, você tem que ajudar, mas não assuma a cruz de ninguém. Amém? Não assuma a vida de ninguém. Ele está dizendo que a gente deve ajudar a carregar. A gente coloca o ombro embaixo. Então, ó, você está fora do caminho, mas eu te ajudei novamente, eu te coloquei, te inseri na igreja, estou te ajudando a caminhar. Agora você tem que tomar uma decisão. Você foi ajudado? Tome uma decisão, amadureça, cresça, persista. O mesmo texto que está dizendo para ajudar, ele está dizendo que o fardo da responsabilidade é seu. Eu sempre digo para os líderes de GC, o pastor Nelson acho que vai lembrar, quando eu fiz uma reunião com todos os líderes que eu cuido, eu sempre digo assim, ó: não assuma a vida de ninguém. Cada um tem a sua própria cruz. Você pode ajudar, você pode participar, você se doa. Agora, assumir não, irmão. Porque se você assumir a vida de alguém, se prepara para ter confusão, dor de cabeça em dose dupla. Porque além do teu fardo, aí já tem que carregar o do outro também, todinho. Então, quando você assume a vida de alguém, ao invés de ajudar, às vezes está prejudicando. Porque você não está dando a oportunidade dessa pessoa crescer, não está dando a oportunidade dela amadurecer. Tem pessoas aqui nesta noite que talvez está precisando de alguém, ou até de alguns que ajude no seu fardo. E o Espírito Santo está aqui nos advertindo, dizendo: se você é igreja, nessa noite você vai se sensibilizar e ajudar alguém a carregar a sua cruz. Deus está te vendo aqui nessa noite. Deus está vendo que o teu fardo não está leve. Deus está vendo que o teu fardo é pesado. Deus está vendo que você está se arrastando, mas fica tranquilo. Assim como Paulo está dizendo aos Gálatas, para ajudar o outro, Deus vai levantar alguém para vir socorrer você, para que você não desfaleça no meio do caminho. Deus vai levantar alguém para ajudar a você a dar um passo a mais. Amém? Então seja espiritual, meu irmão. Ore a Deus. Diga: Senhor, quem eu posso ajudar a carregar a sua cruz? Quem que eu posso oferecer um ombro? Quem que eu posso estar caminhando junto para que ela amadureça, para que ela sempre esteja na tua presença? O versículo 3 diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo está dizendo assim, ó, que a gente tem que fazer um autoexame. E às vezes a gente faz um falso exame de nós, nos enganamos a nós mesmos. Qualquer crente que alega ser alguma coisa, está enchendo a sua mente com fantasia. Porque, meus irmãos, nós não somos nada. Sem o Senhor na nossa vida, meus irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. A gente com Jesus já dá trabalho, irmão. Agora imagine sem Ele, não sobra nada. Nós não sabemos para onde vamos, não existe uma direção definida quando nós não estamos na presença dEle. Então, por isso, um dos grandes perigos do confronto aos que tropeçam é nós dirigirmos a eles com um ar de arrogância, arrotando santidade. Tem gente que é muito santo demais, meu Deus, não tem como o pastor diz, vai criar asa e vai voar. Eu sempre digo, irmão, quem que se demonstra santo demais,
é igual torneira apertada, tem vazamento. Não é verdade? Torneira apertada demais, tem vazamento, né? Você quer tapar o vazamento, vai, tem hora que não consegue mais. Por quê? Porque é apertado demais. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos humildes. Nada é mais contrário à santidade do que o orgulho, meu irmão. E o legalista, ele tem a tendência ao quê? A denegrir a imagem dos outros só para melhorar a sua própria imagem. Então a gente foca no erro dos outros, a gente foca no que os outros estão fazendo para mantermos uma imagem nossa. Esse não é um autoexame correto. Cada um de nós deve examinar a si mesmo. Jesus condenou os fariseus, Jesus condenou aqueles homens que pegaram aquela mulher no ato do adultério. Por quê? Porque eles também eram culpados, mas eles só olharam para a falha dos outros. Aí Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. No versículo 4 diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então o exame que eu faço de mim mesmo não é para me comparar com as pessoas. Não, eu tenho que evitar a comparação. Esse exame não é para ver se eu sou melhor do que o meu irmão. Eu não devo me comparar com aquele que caiu. Ele caiu, eu não, eu estou de pé. Não, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então eu não posso usar isso. Mas nós devemos o quê? Olhar constantemente para Cristo, para que a gente possa ser transformado por Ele. Nos esforçarmos para nós chegarmos à estatura de varão perfeito, que é o que o Senhor espera de nós. Quer ver um exemplo? Uma costureira, né? Porque o texto está dizendo aqui, que cada um examine os próprios atos, aquilo que faz, e então poderá orgulhar-se de si mesmo. O que isso quer dizer? É igual uma costureira. Uma costureira, ela faz um vestido, aí a pessoa vai lá num evento, num casamento, e todo mundo elogia aquele vestido, né? Depois alguém vai dar um retorno só: teu vestido o pessoal amou. Ela vai ficar o quê? Contente do ato que ela fez. Na verdade, ela vai se alegrar, porque ela disse: não, eu fiz um bom trabalho. Mas o problema é quando a costureira, ela disse: nossa, o meu trabalho, agora o da fulana ali, meu Deus, nem alinhavou, que coisa mais feia. Já entrou na comparação, já deu ruim. É você assumir aqui e cantar e dizer: nossa, como eu canto, mas o fulano ali deu uma desafinada legal. Entrei na comparação, Deus já saiu fora, meu irmão. O fulano pregou, não, mas eu tenho 2 faculdades. Entrou na comparação. E a Bíblia está dizendo: não se compare com ninguém. Versículo 5 diz: pois cada um deverá levar a própria carga. Na comunhão cristã, os fardos são compartilhados uns com os outros, em amor. Mas tem certos fardos, meus irmãos, que você tem que carregar sozinho. Não vai dar para alguém te ajudar. Cada soldado tem que carregar a sua própria mochila. Não tem como. Quer ver? Tem coisas que naquele dia, quando nós chegarmos diante de Deus, nós não vamos ter desculpas, porque tem coisas que eu preciso carregar, e eu não dependo dos outros. A tua família é algo que tu não pode dar para outro carregar. A tua esposa não dá para outro carregar. Teus filhos não pode dar para outro carregar. É você que tem que levar. É você que tem que suar. É você que tem que se esforçar. Por quê? Porque quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos ter que devolver. E tomara que no dia que nós devolvermos tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, Ele possa dizer assim: servo bom e fiel, aquilo que eu te confiei, tu zelou. Criação dos filhos não dá para terceirizar. Educação dos filhos não dá para deixar para o outro. É você que tem que carregar essa mochila. É você que tem que levar. Não dá.
Então aqui ele está dizendo que tem fardo que não tem como nós darmos para alguém. No versículo 6 diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Irmão, quem aprende aqui a palavra deve compartilhar recursos com seu instrutor, no caso vocês. No contexto do primeiro século, né, na época de Paulo, existia isso, né? Eles davam ofertas, né, para Paulo. Então, eu não posso falar muito sobre isso para não legislar em causa própria, né? Mas eu vou legislar pelo Fabianinho. Ele disse que em agosto está de aniversário. Então a igreja aí se movimente, né? Dá um presente abençoado para o pastor, porque ele ministra sobre você, ele ministra sobre a igreja, né? E não tem problema nenhum. Quando a matéria do sustento daqueles que ensinam a palavra tem dois extremos, né, que devem ser evitados: a ganância por parte dos obreiros e a usura por parte da igreja. Tem obreiros que fazem do ministério do ensino da palavra um meio de enriquecimento, né? E tem igrejas que, por parte delas, né, não dão o recurso necessário para o obreiro para viver. Mas, né, está escrito, e eu não quero me ficar nesse versículo aqui para não comprometer, não é verdade? Então vamos para o versículo 7, que é o que nós vamos falar nessa noite. Mas perceba que tudo, desde o versículo 1, é uma semente. E no 7 ele diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A lei da semeadura, meus irmãos, é uma lei muito certa, tanto na área espiritual, quanto na área material. Já foi falado aqui sobre as ofertas, né? Então, não precisa nem acreditar na semeadura, mas se plantou de alguma forma, vai ter que colher. Então, se eu plantar, o Fabinho falou, né? Se eu plantar, irmãos, melancia, o que eu vou colher? O que eu vou colher? Melancia. Ainda bem, né, irmão? Se eu plantar melancia e no meio do caminho eu disse assim, ó, me arrependi de plantar melancia, eu quero colher banana, eu vou colher banana? Não, é uma lei que está estabelecida. Primeiro eu vou ter que colher a melancia, preparar o terreno e depois fazer o quê? Lançar a semente certa. Então a lei da semeadura, irmãos, é a coisa mais certa que tem. Você acreditando ou não, ela vai acontecer. E Deus, Ele é tão maravilhoso, Deus, Ele é tão bom, que Ele não nos impede de plantar. Deus é tão bom que Ele deixa nós escolhermos a semente e lançarmos na terra, pastor Nelson. Ele é muito bom, porque Ele deixa a gente plantar o que quer. Então, se tu quer plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Quer plantar coisa ruim? Vai colher coisa ruim. Deus não vai interferir. Mas há um outro lado de Deus. Deus também é justiça. E Ele é tão justo, mas tão justo, que Ele vai fazer nós colhermos exatamente o que a gente plantou. E isso nos assusta. E isso deixa a gente temeroso. Por isso que eu disse, o capítulo 6 de Gálatas não me consola, ele me confronta. Então Deus nos faz escolher, mas Ele também nos faz colher aquilo que a gente de fato plantou. Vamos analisar o versículo 7. Não vos enganeis, ou seja, muitos acham que pode agir de qualquer jeito e escapar das consequências, mas Paulo diz, não se engane, isso é sério, a consequência vai chegar, a tua plantação uma hora vai estar pronta. Então Paulo está dizendo, não se engane, comece a plantar coisas que você não vai se arrepender depois. Porque tem coisas na nossa vida que a gente só está colhendo.
Tem coisa na nossa vida que é só consequência do que a gente já fez. Então Paulo está dizendo, ó, não se engane, vai ter que colher. E outra coisa, numa medida ainda maior. Porque a semente ela é uma só, mas quando você colhe o fruto da semente, o que ela é? É muito mais. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, com o que a gente está plantando, o que a gente está lançando na terra. Ele diz assim, ó, de Deus não se zomba. Não se pode enganar a Deus com religiosidade, aparência ou palavras. A zombaria aqui é viver de forma incoerente, achando que Deus não se importa. A Bíblia, meus irmãos, tem vários textos de pessoas que zombaram de Deus e se deram mal. É recheada, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 5, que o rei Belsazar, ele estava lá no templo, ele pegou os utensílios sagrados que tinha, lá, colocou vinho dentro e se embriagou, chamou os príncipes, chamou concubinas, foi um arruaço que ele fez lá, profanando as coisas do templo. Aí a Bíblia diz que apareceu uma mão e sentenciou, Mene, Mene, Tekel, Parsim, passado de ti foi o teu reino e foi dividido entre os medos e os persas. Naquela mesma noite, aquele rei morreu, zombou de Deus. De que maneira? Usando o que era sagrado, profanou as coisas de Deus, zombou de Deus, e a colheita chegou para ele. Ele plantou destruição e pagou com a vida, morreu. No Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, fala a história de quem? Ananias e Safira. Você conhece a história. Por que eles zombaram de Deus? Porque eles fizeram um combinado, ó, vamos dar só um valor e dizer que é tudo. Primeiro vai eu, o homem foi na frente, e eu falo um valor, depois chega atrás e diz outro. O camarada chegou dentro do apóstolo, foi dar a oferta, já caiu para o lado. A mulher também. Ele disse, vocês mentiram, não a homens, mas vocês mentiram a Deus, zombaram de Deus, plantaram e colheram, pagaram com a mesma vida. Então, meu irmão, que a gente não zombe de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus, Ele é fiel. E o que o homem tem semeado, também tem ceifado. E o que pode ser uma semente, meus irmãos? A semente é um pensamento, é uma ação que você faz, é um abraço, é uma atitude, escolhas, hábitos, pensamentos. Isso é semeadura. São as nossas escolhas que estão diariamente sobre os nossos olhos. Você acorda pela manhã, você já tem que semear alguma coisa. Alguma coisa nós já vamos semear. Por quê? Porque a vida do cristão é assim. Então, você semeia sorrisos, abraços, pensamentos. E qual é a colheita? A consequência daquilo que você fez. E no versículo 8, diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então veja só, meu irmão, eu posso ter a minha semente e usar tanto para a carne e colher na carne, mas eu também posso usar a minha semente, plantar no Espírito e colher no Espírito. Há uma plantação. Que tipo de semente, meu irmão, nós estamos plantando? Qual é a semente que nós estamos lançando? Olha o que diz Gálatas 5, 16 ao 21. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja,
As obras da carne nós já sabemos quais são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é semear na carne, nos prazeres da carne. Se eu semear alguma semente dessa, eu vou colher destruição, na carne eu vou receber. Se eu plantar impureza, imoralidade sexual, o que vai acontecer? Eu vou colher caro, vou perder o respeito de um filho, o carinho de uma filha, o amor de uma esposa. Então veja, semear na carne, vai colher na carne. Quer ver um exemplo de semente ruim, que é semear na carne? O desleixo no trabalho. Chega tarde, sai cedo, se tem uniforme não usa, não investe na sua carreira, aí quando quer uma promoção, fica para trás. Por quê? Plantou semente do desleixo no trabalho. Surge uma vaga um pouco melhor, ele fica para trás. Por quê? Porque não semeou corretamente, não deu o seu melhor no trabalho, não leu um livro a mais, não fez um curso a mais, não se especializou, ficou parado. Aí vai outro lá, que semeou corretamente, passa na frente. Aí ele fica dizendo: mas eu sou mais antigo nessa empresa, eu sou um funcionário antigo, já tenho 20 anos, o cara chegou, tem 3 meses e já passou em mim. Colhendo o que semeou. Vai colher, meu irmão. Desleixo no trabalho, é uma semente ruim. Plantou na carne, vai colher o quê? Na carne. Eu me lembro, irmãos, quando eu comecei a namorar com a Tamires, eu tinha 17 anos. E o meu primeiro emprego foi, pastor Fabininho, empacotador de um supermercado. E na época, eu não vou dizer quanto tempo atrás, porque os irmãos não sabiam a minha idade, né? Mas na época que eu comecei, irmão, eu ganhava R$300, 300 ou 320. Aí eu disse: meu Deus do céu, eu preciso crescer na empresa de empacotador. A mulher vai chegar, vai me empacotar e me jogar fora. Eu disse: eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a orar, eu digo: Jesus, me dá sabedoria. Sabe o que eu fiz? Me inscrevi na faculdade, era R$300 na época, faculdade de administração. Eu sou formado em administração e comércio exterior. Eu falo 3 línguas: português, inglês e língua estranha. Aleluia. O que eu fiz, irmão? Eu digo: eu vou me esforçar. Com esse salário eu não caso, eu não pago nem esse salário para a mulher. E fui, irmão, fazer faculdade, pastor. Sobrava 20 pila. Às vezes eu queria comer um lanche, né? Agora eu estou liberto porque eu estou magro, mas naquela época eu gostava de comer. E não sobrava o dinheiro, eu via todo mundo lá comendo, mas eu disse: não, mas eu estou semeando, porque uma hora Deus vai me abençoar. E comecei, 5 meses, pastor Nelson. Eu orava no banheiro, eu baixava a tampa, eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Esses crentes, às vezes diziam, né, que orava no banheiro e resolvia. Jesus, estou aqui no banheiro, estou aqui orando, Senhor, me ajuda. Passou 5 meses, chegou um camarada, eu estava repondo assim as mercadorias nas gôndolas, e daí chegou um gerente geral lá da central, e eu repondo ali, daqui a pouco me chamam lá. Eu vi aquele homem entrar, e todo mundo tinha medo dele, porque era o que demitia e admitia o pessoal, né? Aí me chamaram lá na sala do gerente, e quando eu subi, dei de cara com ele, quase caí para trás. Eu digo: pronto, vão me demitir, está aqui o homem que admite e demite. E ele olhou para mim e disse assim: sabe por que está aqui? Eu disse: olha, se não é para me demitir, eu não sei. Ele disse: não, é o seguinte, eu preciso de alguém que trabalhe lá no escritório, de segunda a sexta.
tu estás aqui há 5 meses, mas tu parece que atende o requisito. Tu sabe ligar e desligar o computador? Eu disse, sei. Eu não tinha computador, mas ligar e desligar, todo mundo sabe, né? Se ele perguntasse planilha, ele ia apertar para mim, mas Jesus nem permitiu. Eu sei, ligar e desligar, eu sei. Ele disse, olha, já soube também que tu é meio pastorzinho, tu gosta de pregar, né? Mas tu vai para lá para não pregar, para trabalhar. Eu disse, justamente, vou para trabalhar. E eu comigo, se alguém perguntar eu respondo, mas não, tudo bem. E ele disse, e é o seguinte, e observando teu perfil nós queremos te levar para lá, só que tu não vai falar para ninguém, porque tem pessoas aqui que estão há 10 anos, 15 anos e querem ir lá para a central, trabalhar de segunda a sexta, mas não vão, então eles só vão saber quando tu estiver lá. Eu disse, boca fechada, tranquilamente, só souberam quando eu estava lá na central, o pessoal. Eu disse, Deus é maravilhoso, eu não fui uma pessoa preguiçosa, ou mesmo que eu não tinha dinheiro para comer alguma coisa, mas eu disse, não, eu vou plantar, porque uma hora eu vou colher no Senhor. Pessoas de 10, 15 anos não foram promovidas, por quê? Porque semearam desleixo, não se esforçaram. Quer ver outra semente ruim, meu irmão? Essa aqui é terrível, a fofoca, ou semente desgranada, a fofoca. Uma pessoa que adora conversar sobre a vida dos outros, né? Porque crente não fofoca, ele passa informação, né? Fofoca, é fofoca. E às vezes, meu irmão, a gente fala sem perceber o impacto que causa na vida de uma pessoa. Aí o que ela está plantando? Quem planta fofoca começa a perder amigo aos poucos. As pessoas descobrem que ela espalha suas confidências, e um dia ela mesma vai colher, vai ser o quê? Alvo de fofoca. Um dia alguém vai falar dela também, ela semeou o quê? Fofoca e intriga, vai colher desconfiança e solidão. Quem semeia destruição, vai colher também destruição, meu irmão. A Bíblia diz, há 6 coisas que aborrece o Senhor, e a 7ª lhe abomina: quem semeia discórdia, contenda entre os irmãos. Não fofoque, meu irmão, não fale mal, não empreste a sua boca para o cão, não, seja um homem de Deus. Se alguém vir falar alguma coisa, tu viu o fulano, tu já falou para ele? Não, então é ele que tem que saber, eu não quero. Corta, irmão, é na primeira vez só. Na segunda ela nem quer falar para ti, ela vai falar de ti para outro. Mas tem que cortar. Uma vez tinha 3 irmãos, a fofoca é terrível, irmão. Ela destrói uma família, ela destrói muita coisa. Uma vez 3 irmãos orando no monte, mais de anos juntos, e um decidiu naquele dia, pastor Nelson, dizer, irmãos, eu queria abrir o meu coração, quero pedir ajuda. O que a Bíblia está dizendo, levai as cargas uns dos outros. Eu quero pedir ajuda, assim eu não posso ver dinheiro na minha frente que eu coloco no bolso, eu levo embora. Se eu vou na casa de alguém e está lá na cômoda um dinheirinho, eu dou um jeito e levo. Eu sou compulsivo, eu roubo. Lá na empresa já peguei tanto dinheiro. Meu Deus, irmão, eu quero que vocês orem por mim. Beleza, nós vamos orar. Aí estavam em 3. O segundo, já que tu abriu o coração, eu também quero pedir oração. Ora por mim, porque assim, o meu pecado é mais terrível que o teu. Se é, o que é mais terrível? Eu tenho 5 sogras. Eu disse, mas como 5 sogras? Eu tenho 5 mulheres. Eu digo, teu está feio mesmo, né? Não, nós vamos orar por ti, te arrepende, fica com a tua mulher direitinho, tal, nós vamos orar, tal. E o terceiro não se manifestou. O terceiro ficou quietinho. O terceiro não falou nada, não abriu a boca. E os outros 2, agora fala o teu também. Não, o meu eu não vou falar, deixa que eu levo ele. Não, abre o coração, nós queremos orar por ti, rapaz. Deus o livre, tu não vai sair daqui com a tua culpa. Não, porque o meu é mais terrível que o de vocês 2 juntos. Eu disse, não pode ter coisa mais terrível do que essas 2 coisas juntos. Não pode, o meu é pior. Querem saber mesmo? Então eu vou dizer, olha, eu sou fofoqueiro, eu estou louco para descer do monte e contar para todo mundo.
A fofoca, irmão, é coisa terrível. Acaba com uma vida. Não emprestamos, irmãos, a nossa boca para o diabo. Não, vamos abençoar. Vamos plantar sementes boas, em nome de Jesus. Tem uma outra semente ruim aqui, mas eu não vou falar. Já vamos para o final. Olha o que é semear no Espírito. A gente viu o que é semear na carne colhe. Gálatas 5, 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Quanta coisa boa aqui. Fabianinho já falou, planta paz, meu irmão, tu vai colher paz. Planta amor, vai colher amor. Planta generosidade, vai ter generosidade. Quanta coisa boa aqui que é fruto do Espírito, meu irmão, que vai trazer bênção para a tua casa, vai trazer bênção para a tua vida. Quer ver uma semente boa? A honestidade. Ser honesto. Onde você chega, planta honestidade e confiança. Não tem coisa melhor e mais bonita do que um homem íntegro, do que uma mulher íntegra. Um homem que é justo, que é correto, que cumpre com a sua palavra. Se ele deu a sua palavra, está dada, ele vai cumprir com ela. Ele vai, nem que tenha prejuízo, conforme diz a Bíblia, mas ele mantém a sua honestidade, ele mantém a sua palavra, e ele faz o quê? Faz valer. Quem planta respeito, quem planta honestidade, confiança, tem paz interior. E às vezes, irmãos, a semente da honestidade talvez não traga resultados rápidos ou tão imediatos como você quer, mas um dia a nossa honestidade vai fazer nós chegarmos diante do Senhor. A nossa honestidade, o nosso caráter vai fazer um dia nós entrarmos no céu pelas portas. Vai fazer um dia nós contemplarmos e recebermos do Senhor uma coroa de glória. Então plante honestidade, sejamos honestos. Uma outra semente boa, o perdão. Nós somos constantemente feridos, às vezes machucados, magoados, e a gente fica revoltado, mas ali há uma oportunidade de Deus para que a gente semeie o perdão, para que a gente semeie no coração de alguém o perdão. O perdão, ele é muito importante. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse quando estava pregado na cruz? Alguém sabe? Primeira palavra. Jesus falou 7 palavras quando estava na cruz, e a primeira foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava perdoando, semeando no coração daqueles homens que eles não tinham o direito do perdão, eles não mereciam o perdão, mas Jesus deu a eles o perdão também. Mas a gente não quer perdoar, a gente não quer plantar essa semente. Roma, ela tinha alguns costumes, eles matavam as pessoas cruelmente. Uma era a cruz que eles usavam para matar as pessoas, mas tinha uma outra forma que eles matavam. Quando alguém matasse alguém com a intenção de matar, e essa pessoa foi culpada, porque não foi uma legítima defesa, e ela foi culpada da morte de alguém, sabe o que eles faziam? Eles pegavam o cadáver dessa pessoa e amarravam junto dela, e aquela pessoa que cometeu o assassinato ficava com aquele cadáver grudado nas costas.
E o que acontece com o cadáver, meus irmãos? Apodrece. E aquela pessoa que matou com aquele cadáver nas costas, e conforme ia apodrecendo, conforme a carne dele ia apodrecendo, aquilo grudava na sua pele e começava a contaminar. Imagine o mau cheiro. E a pessoa chegava uma hora e morria também. A falta de perdão faz isso, vai matando você aos poucos. É a mesma coisa que você amarrar essa pessoa nas suas costas e conviver com ela. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui nos dizendo: semeie o perdão. Se livre desse cadáver nessa noite, deixe de lado, porque eu tenho perdão para você também. A oração do Pai Nosso diz, no final, é porque a gente não medita, mas no final do Pai Nosso, não termina ali, né, livrai-nos do mal, não, continua, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, e ainda diz a continuação, se vocês não perdoarem, o vosso Pai também não perdoará. Aí termina o Pai Nosso. Se eu oro o Pai Nosso e não perdoo, o que eu estou fazendo, meu irmão? Assinando a minha sentença de morte. Não tenho perdão. Mas hoje aqui o Espírito Santo está nos alertando e nos dizendo: plante perdão. Porque, meus irmãos, você precisa se libertar desse cadáver que está te atormentando diariamente. E de que maneira que eu lanço ele fora, para que eu não morra espiritualmente? É liberando o perdão. Fique de pé, meus irmãos. São exemplos do nosso dia a dia que mostram como as pequenas escolhas podem ter grandes impactos ao longo do tempo, sejam boas ou ruins. O que plantamos hoje moldará o que nós vamos colher amanhã. Então, nessa noite, vamos pedir para o Senhor nos ajudar a semearmos para o Espírito, e que a carne, meus irmãos, não tenha domínio sobre nós. Os irmãos vão cantar um hino. E enquanto os irmãos cantam, vamos analisar a nossa vida. Por isso que eu disse no início, Gálatas 6 não consola, Gálatas 6 confronta. O que estamos semeando? Em casa, na família, no trabalho, na igreja, nos grupos de convívio. O que estamos semeando para os nossos irmãos? E reflita, talvez a gente errou a semente, plantou errado, mas o Espírito Santo está aqui, não para tirar a sua colheita, porque não tem como negar a colheita, mas Ele está aqui, o Espírito Santo, para colocar junto de você o ombro e fazer você passar por isso, e a partir de agora, nós semearmos sementes boas, sementes para o Espírito. Medite nessa noite, enquanto os irmãos vão louvar o Senhor.